quero, nesta noite, fazer aqui, um primeiro momento, um exercício de recordar. Na semana passada, que seria o último domingo do mês de maio, eu seria o pregador, mas por a gente ajustar a ida do reverendo Ivo neste domingo lá para o Roma, ele deveria estar conosco aqui. Todo primeiro domingo nós vamos celebrarmos a ceia juntos aqui, ele participará conosco. E no segundo domingo ele vai para o Roma para ministrar a ceia lá. A pedido do Richard, ele foi este final de semana, então nós trocamos, eu falei, olha, já que você vai passar 2 domingos sem pregar aqui na igreja, sem participar com a gente, pregue o último domingo de maio. Ele pregou no domingo passado e esse sermão já estava pronto. Seria o último sermão do mês de maio. E eu vou pregar, e vocês vão entender por quê. A nossa turma de mídia aí preparou, no mês de maio, né, uma arte falando sobre família, porque geralmente maio é mês da família, mês das noivas, enfim, mês da família, pelo menos é o mês que nós celebramos isso. Agora, eu estou aqui, como falei na congregação recentemente, este é um tempo para mim de fechar ciclos. Então, alguns dos meus sermões vão ser sermões a título de sermões de despedida, fechando aqui então esse ciclo. E aí, eu quero conversar com vocês essa noite sobre isso daqui. O que mudou nos últimos 7 anos? Eu vou completar 7 anos, aqui como pastor, junto com vocês. Esse número 7 é importantíssimo na Bíblia, vocês sabem disso. Então, ainda bem que foi este mês e foi esse dia, porque eu quero pensar um pouquinho aqui com vocês. Primeiro, quando eu saí do seminário, depois dos 4 anos de seminário, e logo depois como pastor na cidade de Campinas, eu fui levado a crer que a pregação em série seria uma forma muito interessante de eu trabalhar o meu ministério. E eu embarquei na pregação em série. Para mim, há muito mais vantagens para pregar em série e muito mais trabalho para pregar em série. Só para vocês terem uma ideia, toda série que eu faço, e eu parei de pregar em série aqui na igreja, mas toda série que eu faço, eu preciso de fazer esse exercício aqui. O tema da série é a última coisa. A última coisa. Quando nós estivemos lá no primeiro acampamento, lá no Varjão, das dinâmicas que nós fizemos lá, eu soltei uma pesquisa muito simples na igreja. Muito simples. E vocês que estavam lá responderam. No meio de 10, 15 perguntas, tinha uma pergunta que para mim era a chave. Qual foi o problema, o desafio que você enfrentou nos últimos 3 anos? E vocês responderam. Então, desta pergunta, eu extraí os assuntos que deveriam ser pregados na Igreja Casa de Pedra nos próximos 7 anos que eu estivesse aqui. Porque eram situações que vocês viveram. Se no meio do meu acervo de sermões eu tivesse alguma coisa que fosse útil, logicamente eu ia utilizar, mas a maioria deles surgiu dessas necessidades, ou seja, pregar para esta igreja. Seguindo o que o nosso mestre Calvino dizia, que a teologia nasce do locus, ou seja, nós pregamos para responder às questões do lugar e do nosso tempo. Então, uma série de questões. Agora, algumas séries, elas são inevitáveis. Pregar sobre família em maio, pregar sobre Páscoa, pregar sobre Natal, não tem como a gente não passar por isso. Então, essas séries são fato, não dá para correr. Aliás, são as mais difíceis, porque em 7, 10 anos, você pregar sobre Natal, todos os anos na igreja, é bem complicado. Depois, chega ali, num determinado momento, parece que falta até texto para a gente. Mas olha só, o tema é a última coisa. O assunto, sim. O assunto sai de uma pesquisa que sai de dentro da igreja. E aí a gente propõe algumas coisas. Por exemplo, vamos falar sobre família em junho. E aqui foi um ano que eu escolhi, falei assim, em junho não, em maio. Falar sobre o que sobre família? Olha, precisamos falar sobre a família da Bíblia. Quais são os papéis, as tarefas de todo mundo? Na ideia de um sermão, o que na casa do filho pródigo não pode faltar na sua casa? O que é amar?
A gente precisa aprender algumas coisas com o pai do Samuel, porque o pai de Samuel sabe o que era amar, sabia. Jesus, Maria e José, essa é uma família especial. Então, algumas possíveis divisões para uma série de família. E aí uma sinopse, ou seja, um corte, um recorte, uma linha para saber para onde ir. E aí é escrito isso, toda a série a gente faz isso. Olha, Rui Barbosa disse que a família é a célula máter da sociedade, mas diante disso, destruída a família, a sociedade se desfará automaticamente. Então nós vemos nas primeiras páginas da Bíblia o cuidado de Deus em criar o homem, dar-lhe provisões, ou companhia e tudo mais, enfim. Aí, diante disso, o que a gente quer com uma série? O que eu quero com uma série? Eu, como pastor, eu quero refletir biblicamente sobre a família, eu quero alertar para alguns perigos possíveis, eu quero ajudá-la a fazer acertos, eu quero ajudá-la a corrigir desvios de rota, eu quero dar fundamentação bíblica para a sua vida diária, eu quero abordar questões sobre relacionamento, marido, mulher, filhos, alguns textos que falam sobre isso, a gente pode... E, logicamente, filmes, músicas, cânticos, outro material que a gente pode usar até na liturgia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me procurou recentemente, dizendo, pastor, a gente quer voltar a se encontrar os grupos em casa, seria bom? Eu falei, claro, seria ótimo. E hoje, então, eu falei, olha, quando eu escrevo a série, ela me dá a possibilidade de dar todo o roteiro para grupos de estudos, porque a gente tem tudo na mão para que todo mundo fale a mesma coisa, a semana inteira a igreja possa refletir sobre o que foi pregado, sobre o que está sendo discutido. Então, a série nos possibilita tudo isso. Agora, isso é antes de pregar. Então, gente, uma série dá muito trabalho, muito mais trabalho. É muito melhor abrir um acervo de 10, 12 anos de pastor e continuar pregando o que vem lá de trás. Então, este é um caminho que a gente percorreu durante 7 anos. Eu quero recapitular alguns deles. Olha só. Agora, recente, 2021. Nós pregamos algumas coisas parecidas com isso daqui, ou na verdade, nesse caso aqui tudo. Uma perspectiva divina sobre família, a independência familiar da palavra de Deus, ou seja, qual o perigo disso, desafios da família numa sociedade plural, o papel da família na formação da igreja e a redescoberta da família cristã. E a série foi essa daqui, ó, Família, a concepção esquecida, lembram disso? A gente falou assim, olha, tem um monte de tipo de família sendo falado aí fora, mas a concepção bíblica de família está sempre ficando para lá, está ficando esquecida. Então nós falamos sobre isso. Pouquinho para trás, 2020. Falamos aqui sobre compreender emoções e a natureza da oração, regeneração alargada para uma vida abundante, o engano, a ausência e o caminho para a vida abundante, e a série foi Vida Abundante, verdades que edificam e fortalecem o seu lar. Antes, 2019, vamos para o básico, o lar cristão, Efésios 5, 18 a 32, os pecados do filho pródigo, a fé de um homem no lar em crise, Jó, um lar em crise, quando a própria esposa fala com ele assim, amaldiçoa esse Deus seu e morre. E ela fala assim, mulher, Deus nos dá o bem, não vai dar o mal também? Uma mulher para ser lembrada, e a série foi Transparência Doméstica, criando um lar à prova de decepções. Foi muito legal pregar sobre isso, muito bacana, eu pelo menos gostei muito. Ainda, voltando um pouquinho mais, 2018, mais longe, a série se chamava Educação Descontinuada, o perigo da gente parar de educar os filhos da gente, à luz da palavra do Senhor, quando a gente abandona essa educação dos filhos. E a gente falou sobre isso aqui, ó, o princípio da educação continuada, a relação entre Deus e Israel, o exemplo bíblico, o que compete à família ensinar, ou seja, lá no Salmo 78 fala o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78. A gente não pode deixar de contar isso. Princípios antigos que são úteis na modernidade, ou seja, obediência, diálogo e temor a Deus. E aí, o último sermão, educação continuada no ministério de Jesus, ou seja, ela deve ser exercida até hoje. Voltando ainda mais, gente, ó, essa foi a série, ou essa foi a arte que nós usamos, porque nunca é tarde para aprender. E nesse ano, nós estávamos completando 20 anos de caminhada, gente, 20 anos de Casa de Pedra. Em 2017,
compaixão, obediência e maturidade, nós falamos sobre isso. No último sermão nós falamos aqui sobre essas três coisas. E tinha uma pegadinha nesse negócio, na verdade uma brincadeira aqui com os termos, com as expressões. Está em negrito aí as iniciais dessas palavras. Compaixão, obediência e maturidade, porque a gente falou sobre as famílias no meio da tecnologia. Eu chamei essa série de famílias.com, com de compaixão, obediência e maturidade. Esse é o ponto. Ou seja, o quanto nós estamos sendo impactados, influenciados por toda essa revolução cibernética, e o quanto a gente tem perdido de situações de compaixão, de obediência, o quanto de imaturidade tem surgido ao invés de maturidade. A gente falou sobre isso. E no último, ou melhor, no primeiro ano, na última série, falamos aqui sobre a família da Bíblia, papéis e tarefas. Essa foi a série daquele rascunho que eu mostrei para vocês no início, sobre a casa do filho pródigo, sobre o que é amar, Jesus, Maria e José, uma família especial, e a série foi a casa de uma família de pedra. Alguém lembra disso, gente? Lembram? E essa série, ela tinha duas possibilidades. Eu dizia aqui naquele mês, que a casa de uma família de pedra, ou ela é um lar muito bem fundamentado, ou seja, de pedra, cujas relações acontecem com membros maduros, é um lugar de comunhão, é um lugar de ensino, é um lugar de amor, é composto por pessoas reais, ou seja, nós somos reais naquilo que fazemos, com as nossas fraquezas e as nossas virtudes. Então essa seria uma casa, ou a casa de uma família de pedra, muito bem fundamentada. Ou então, a casa de uma família de pedra seria um lar cujas relações estão petrificadas. Ou seja, bate, mas não acontece nada, né? As relações, elas tem sempre um choque e não penetram, ou seja, é um lar sem espaço para o diálogo, é um lar, um ambiente nocivo, ou seja, faz mal, é melhor ficar fora, é aquele tipo de lar que os filhos preferem ficar longe de casa, é quando o filho vai na casa do coleguinha e fala assim, poxa, a sua casa é muito mais legal que a minha. Se eu pudesse, eu morava aqui. Este lar é dominado pela rebeldia. Esse lar é banhado, dominado por padrões de irresponsabilidade, ou seja, ninguém assume seus papéis. Este é um lar de trincheiras em lugar de paredes, ou seja, as pessoas estão sempre armadas, prontas para atacar, prontas para atirar, prontas para se defender. E nessa série, então, eu perguntei, gente, sua família representa qual dos dois lares? Sua casa é uma casa de uma família de pedra, mas em qual das duas situações? Essa foi a primeira série. E aqui eu volto no tema da nossa pregação de hoje. O que mudou nesses últimos 7 anos na sua casa? O que mudou na minha casa? Eu tenho algumas ideias sobre o que mudou. Né? Eu olho para o Taylor ali e vejo, a Samela, muita coisa mudou. A Samela falou, vou contar, Samela, o que você me falou quando você entrou ali. A Samela falou assim, não, está tudo tranquilo, eu estou dominando a casa, beleza, sobra tempo para tudo, não é, Samela? A Samela está se ajustando com o Taylor, né, aprendendo essa vida. O que mudou? Na casa deles mudou muita coisa. Na semana passada, na hora das crianças orarem aqui, como eu já sabia, de orar com as crianças, como eu já sabia que eu ia pregar esse sermão, eu brinquei com o Vitinho, lembra? Quem estava aqui do meu passado falou assim, ei Vitinho, tudo certo? Ele olhou para trás, falou, tudo. E eu sabia que eu ia lembrar dele neste sermão, porque a mãe do Vitor foi a primeira visita que eu fiz aqui. O senhor Demar me levou para a gente visitar a Maninha estava em casa e o Vitor estava no hospital. Vitor vai fazer 7 anos, este ano. Então, o que mudou nesses últimos 7 anos? As crianças cresceram. A Ana, quando chegou aqui, falava manelaço. E era maneiraço. E ela está morrendo de vergonha. Mas ela sabe que a gente é bom em criar o que aqui? O que a gente é bom em criar aqui, gente? Constrangimento, até em casa. As crianças cresceram, gente, nesses últimos 7 anos, isso é fato. A outra coisa que eu tenho certeza que mudou, o que aconteceu,
é que as nossas famílias foram duramente atacadas. Duramente. Grandemente atacadas por tudo quanto é canto. Desde o que entra pela nossa televisão, por aquilo que a gente escolhe ver nos nossos celulares, smartphones e tudo mais, tudo aquilo que a gente vê na mídia, tudo aquilo que eles viram na escola, até kit gay já teve nessa história durante esses 7 anos. A família foi grandemente atacada, por todos os lados. E olha, não baixem a guarda. A família continua sendo atacada. Existem 2 áreas de extremo ataque do inimigo nos nossos tempos e toda a vida. Certamente a família é uma delas. É a área de ataque, é lugar de ataque. O segundo ponto de ataque do inimigo é a palavra de Deus. O inimigo põe em dúvida, em xeque a palavra de Deus, a validade da palavra de Deus. Isso foi a vida inteira isso. Desde os primórdios, lá com a Eva, não foi isso que Deus disse. Deus disse isso? Que vocês iam morrer? Não, Deus não diz isso. E depois lá em Lucas, Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado lá pelo diabo, o diabo vai falar com ele, mas se você é de fato quem você diz que é, manda que essas pedras se transformem em pão. O curioso é que Jesus tinha acabado de ouvir Deus falando, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então Deus acaba de falar quem Jesus é, para Jesus ouvir, e o diabo coloca em dúvida aquilo que Jesus tinha escutado do seu próprio pai. Então hoje em dia a gente escuta as pessoas falando sobre a Bíblia, dando opinião sobre a Bíblia. E as pessoas dizem, não, não é bem assim. Como não é assim? Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Quem disse? Quem tem autoridade para atualizar a Bíblia? Então as crianças cresceram e a família foi duramente atacada. E com isso, certamente, o que pode ter mudado é que algumas relações se fortaleceram. Certamente, mas outras se enfraqueceram. Alguns casamentos se tornaram mais fortes, outros estão mais fracos. Alguns estão andando mesmo com Deus agarrado na fé, outros estão arranhando os céus tentando agarrar a bênção de Deus e o cuidado de Deus. O que eu quero com isso? Se no último mês de maio, eu teria que, seria a última oportunidade para pregar uma série sobre família, isso passou. Eu quero pelo menos hoje, falar pelo menos 2, 3, 4 coisas aqui em nome ou em prol da família. Porque se a gente tem aqui o que mudou nos últimos 7 anos, eu quero que você saia daqui, não com uma retrospectiva sobre o que mudou nos últimos 7 anos. Se você pegou algum desses sermões, foram cerca aí de 24 sermões sobre a família, no mínimo, durante esses 7 anos. Se você pegou, muito bom, bom para você. Se não pegou, muita coisa está guardada no nosso Facebook, aí vale a pena. Eu gostaria, sinceramente, eu escrevi aqui, ó, eu olhei para todos eles nessas 2 últimas semanas e, sinceramente, como eu gostaria de voltar atrás e pregar tudo isso de novo. Queria voltar atrás e pregar isso tudo de novo, gente. Todos esses 24 sermões. Mas segue vida. Então, ao invés da gente sair daqui com uma retrospectiva sobre os últimos 7 anos, eu quero que você saia daqui pensando não no que mudou, mas no que pode e precisa ser mudado nos próximos 7 anos. E ao invés de uma retrospectiva, eu quero que você saia daqui nessa noite com uma perspectiva diferente acerca da sua família. Abra a sua Bíblia, só para você conferir esse texto comigo. Este é o texto da nossa mensagem dessa noite. Vamos ler juntos? Vamos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Se você acredita nisso, leia mais uma vez, por favor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar mais uma vez? Damos-te graças, Senhor, por esse dia e por esse tempo tão especial, falando sobre família nesses últimos 7 anos aqui nesta igreja. Continue, Deus, a nos guardar, a nos dirigir, e nos ajude, ó Deus, de fato, com perspectivas para os próximos 7 anos, para os próximos anos que virão.
os desafios que certamente estão por vir, nos ataques certos que a família estará por enfrentar, que o Senhor esteja à frente e que o Senhor levante, ó Deus, dentro de cada lar, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, dispostos, ó Deus, a viverem contigo, porque só assim, ó Deus, estaremos prontos para enfrentar os desafios, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero então convidar você para pensar em algumas coisas que são essenciais para esses próximos 7 anos, com base nesse versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Parece um versículo simples, e é um versículo simples, nós já falamos tantas vezes sobre isso, a gente usa esse versículo como jargão em tantas coisas, e sinceramente, pensando no livro de Provérbios, esse é uma parte do livro, nesses capítulos, que tem a ver com provérbios para a vida. São provérbios para a vida, essenciais para a nossa vida, essenciais para o nosso dia a dia. E eu quero aqui, basicamente, quebrar aqui algumas dessas expressões para a gente levar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais a fundo nesta frase aqui deste texto. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa primeira expressão, ensinar, lá no livro de Provérbios, significa treinamento. O autor, o sábio, está dizendo, treine a criança, treine. Gente, e quem já fez ou já passou ou ouviu algum tipo de treinamento, sabe que treinamento a gente não faz hoje e está resolvido e acabou, está pronto para qualquer coisa. Não, treinamento é período, é processo, treinamento tem a ver com alimentação, treinamento tem a ver com recurso, treinamento tem a ver com prática, repetição e ensino, prática, repetição e ensino, isso é treinar. Ensinar a criança, ou seja, treinar a criança a andar no caminho que deve andar, dá trabalho, dá esforço, precisa ser contínuo e precisa ser para sempre. Eu particularmente gosto dessa palavra ensinar na sua origem latina. Ensinar no latim vem da palavra insignare. E insignare nos lembra a palavra insígnia, que é uma marca, um distintivo de honra, um distintivo de poder, de força, de autoridade. Então, valendo assim desta palavra a partir do próprio latim, que é mais comum para a gente aqui, essa ideia é de imprimir uma marca. E o primeiro fator, primeira lição essencial para que os próximos 7 anos seja diferente na minha e na sua casa é: imprima marcas de sabedoria na sua família. Imprimir é outra palavra também que a gente conhece bastante nesses dias. Se você levar uma impressora para consertar, o técnico vai chegar lá e vai falar um monte de coisa para você, você vai assim, o quê? Tem tudo isso dentro da impressora? Eu só coloco o papel em cima, mando imprimir, o computador imprime, é isso mesmo? Ele vai falar uns negócios que tem, uns negócios de borracha, uns rolos de borracha que puxam o papel, tem cabeçotes, tem cabeça ali, cabeça de impressão, não sei o quê, e o papel tem que entrar justinho, olha, o papel vai esticadinho, tem que ser, a impressão é dentro de uma prensa, porque imprimir lembra disso também, de prensa, de estar apertado, de estar comprimido, justo. A gente precisa imprimir marcas de sabedoria naqueles que estão nos nossos lares. Aliás, nós já estamos fazendo impressões de marcas nos nossos familiares. A questão é que tipo de marcas nós estamos fazendo. Por isso o autor do livro dos Provérbios diz, ensina a criança. Ensinar, então, significa tudo isso. Além disso, gravar, colocar uma marca. Quando a gente olha para o termo lá do Provérbios, né, a partir do hebraico, lá, se fosse para a gente olhar isso, a ideia da palavra criança é uma outra coisa que também é estranha para a gente. Porque, para nós, criança é criança. Mas a palavra lá no Provérbios significa infante, criança desmamada, criança pequena, rapaz, adolescente ou um jovem em idade para se casar.
Então, até quando os pais devem imprimir marcas de sabedoria nos seus filhos? Não é porque ficou grande, não é porque o marmanjo tem barba, não é porque resolveu e consegue pegar o ônibus sozinho e voltar para casa, não é. São marcas de sabedoria que devem permanecer. O contexto de Provérbios fala-nos desde o início dos anos, mas contempla todos os anos de formação dessa criança até ele se tornar um adulto responsável por si, quando ele sair da sua casa e ir montar a sua própria casa, constituir a sua própria família, ali sim há essa ruptura. Mas até lá essa criança tem que estar pronta. E eu gostei demais disso, porque o nosso olhar é sempre de criança. A gente olha para eles, cresceram abertos, mas a gente tem aquele olhar de criança, não vai crescer nunca para a gente. Mas às vezes a gente olha para isso, mas a gente esquece de imprimir essas marcas. Então isso é essencial para os próximos 7 anos. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. A gente precisa saber que ensinar no caminho é diferente de ensinar ou apontar o caminho. O provérbio diz, ensina a criança no caminho. Não é o caminho. Olha, filho, o caminho é aquele ali, viu? Pega o rumo e vai. Filho, ó, o caminho da igreja é aquele lá, viu? Pega o rumo e vai. Filho, o caminho que Deus quer para você é aquele lá. Pega e vai, ok? Não. A ideia de no caminho é junto com o filho. É caminhando junto. Para que ele olhe e fale assim, o meu pai caminha comigo neste caminho de fé. Isso é importante. O meu pai segue este caminho e Deus é importante para ele. Minha mãe segue esse caminho, Deus é importante para ela. Eles não iam me levar por um caminho que não fosse importante para eles. Eu vou junto, sabe por quê? Porque nós andamos juntos no caminho de Deus. E aliás, o caminho do qual Provérbios fala é o caminho de sabedoria. Provérbios está ensinando sobre o caminho de sabedoria. E logo nos primeiros capítulos de Provérbios, o autor diz o seguinte, que se você quiser que o seu filho seja sábio, coloque ele para andar no meio de gente sábia. Provérbios acha isso. O autor dos Provérbios, entendia, ou os sábios, os mestres da época, entendiam que se a criança fosse desde pequenininha ensinada neste caminho, a chance dela se perder, se desviar eram mínimas. Mas a gente, às vezes, ensina o caminho, mas não no caminho. E isso é essencial, e vai ser essencial para os próximos 7 anos. Vai ser fundamental para os próximos 7 anos, isso vai fazer a diferença. Caminhar aqui significa um caminho propício, o caminho da vida sábia, o caminho da vida piedosa, que é enfatizado sempre como o caminho da sabedoria. É padrão de comportamento adequado, é estilo de vida piedoso, é disso que a criança não se desviará quando for velho, isto é, quando for crescido, quando atingir a idade adulta. É deste caminho. Mas, gente, não é aquela ideia, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não mande o seu filho para a igreja e fique em casa. Não fale para Deus que Jesus é importante, se você não demonstrar, se nós não demonstrarmos que Ele é importante para nós. Acho que a gente tem dificultado muito o caminho dos nossos filhos até o altar de Deus. Mas eu tenho um terceiro elemento aqui que eu acho essencial também. E creio que seja essencial. E hoje pela manhã eu fiz propaganda desse sermão, dessa mensagem, pensando nisso daqui quando Samuel estava dando aula. Pelo seguinte, pensa bem, parece uma equação cujo resultado é certo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho não vai se desviar dele. Então, a gente toma isso por base e diz o quê? Bom, é só ensinar que está resolvido o problema, ele não vai se desviar nunca. Agora, vamos lá.
Eis aqui um ponto crucial para a gente entender. Primeiro, provérbios. Provérbios não é profecia. A proposta de provérbios não é ser profecia. Então, a proposta de um provérbio não é ser a verdade absoluta. Então, essa é uma declaração geral. É de um aspecto de importância na criação dos filhos, mas vai haver exceções. Vai haver exceções. Tem filhos que vão se desviar no meio do caminho. Sabe por quê? Porque vão fazer escolhas. Porque vão se perder se fizerem as escolhas erradas. O alerta aqui é que há exceções pelo caminho. Vou ler algumas coisas. Provérbios não são verdades universais. Pode-se antecipar resultados positivos do treinamento cuidadoso da criança, mas pode haver uma exceção. Os jovens geralmente recebem sugestões de seus colegas. Olha só, Provérbios 1, versículos 8 em diante. Eu vou ler. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 8, olha só. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O que o texto quer dizer, está ensinando, está exortando, é porque os filhos podem deixar de ouvir os ensinos dos pais. E o autor de Provérbios está dizendo, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe. Se esse provérbio está aqui, é porque isso pode ser real. Os filhos podem fazer isso. Então, os primeiros capítulos de Provérbios exortam regularmente aqui o jovem a escolher a vontade dos pais, o ensino dos pais, para que seja claro isso na vida deles. Para que eles tenham essa capacidade de escolha, mas de acertar, de fazer escolhas acertadas. Alguns pais, gente, eu tive esse privilégio de ser pastor de juventude por 12 anos. Alguns pais, no entanto, procuram com muito zelo seguir essa diretriz, mas muitos deles sem resultados. Eles viram seus filhos se perderem em meio ao treinamento piedoso que eles deram. E isso ilustra aí a natureza de um provérbio. Um provérbio é um dispositivo literário, pelo qual uma verdade geral é aplicada a uma situação específica. Muitos dos provérbios não são garantias absolutas, pois expressam verdades que são necessariamente condicionadas pelas circunstâncias e pelas escolhas das pessoas. O que eu estou dizendo com isso e afirmando aqui? Isso aqui não é uma equação com resultado certo esperado. Não, isso aqui é um ensino para que eu e você como pais, e vocês que serão futuros pais, ensinarem sempre os seus filhos, não baixarem a guarda, não deixarem de ensinar. Porque o nosso papel é esse. E vai chegar um dia que os nossos filhos vão fazer escolhas por si mesmos, mas nós precisamos fazer. Porque existem outros que são mais dados à loucura, né? Porque pode alguém dizer, mas já que o pastor falou que aquele provérbio lá não vai dar certo no final, pode não dar certo no final, então vou deixar meu filho fazer o que ele quiser. Ok, esse é o atestado de incompetência e de irresponsabilidade final. Porque o nosso papel é ensinar e treinar. É treinar.
Provérbios, tem outros ensinos assim, nesse Provérbios 22 que nós lemos, muitas coisas que não são, quer ver, olha só, não são verdades assim, que vão se cumprir ipsis literi, igual está aqui, ó, Provérbios 22, versículo 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. E espinhos e laços há no caminho do perverso, que guarda a sua alma, retira-se dele para longe. Ou seja, um monte de coisa que pode não acontecer. Tem um monte de variáveis. Esse é o espírito de Provérbios. Por isso são escritos de sabedoria. Lembra da história, da ideia inicial? Coloque os seus filhos, ande com quem tem sabedoria, ele será sábio também. A chance dele se tornar uma pessoa sábia, estando perto de gente sábia, é muito maior do que ele se tornar uma pessoa tola, do que andar no meio dos tolos. Então, embora os provérbios sejam geralmente verdadeiros, e são verdadeiros, exceções ocasionais podem ser observadas. Aqui é que vem a lição terceira. Não espere que a sua família viva a experiência de ser uma exceção à regra de Provérbios 22. Não espere que a sua família seja uma exceção à regra, faça a sua parte. Então esse provérbio retrata uma criança que é dedicada pelos pais ao Senhor. Este provérbio, do capítulo 22, versículo 6, retrata, expressa o que é uma criança dedicada pelos pais ao Senhor, moralmente treinada para segui-lo. Porque os mestres do ensino acreditavam que esse treinamento precoce da criança daria resultado, tornaria essa criança uma criança sábia, desde que ela fosse instruída desde o caminho, desde cedo. Eu vou encerrar a nossa meditação para a gente ceiar. Vou voltar aqui só para recapitular os 3 fatores essenciais para os próximos 7 anos. Imprima marcas de sabedoria na sua família. Saiba que ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho ou de apontar o caminho. E não espere que a sua família viva a experiência de ser uma exceção, ou seja, que você esteja na igreja, mas que alguém na sua família se perca por ser exceção à regra. Não espere isso acontecer, faça a sua parte. Eu vou encerrar contando uma historinha. Eu achei curiosa. E como essa história falava de 7 anos, eu falei, essa vai ser útil para a gente encerrar aqui. E eu fechar esse ciclo sobre séries de famílias aqui com vocês. Conta a lenda, ou a história, que uma determinada parte do nosso planeta, há uma tribo, onde uma lei muito específica. Não toca antes de eu contar essa história, não. Que pode ficar meio pavoroso o negócio. Tá bom? Na hora da oração, aguenta aí. Até porque a minha família e a sua estamos no meio desse negócio. Nessa tribo tinha uma lei estranha. De 7 em 7 anos, qualquer um poderia ser candidato a rei na tribo. Qualquer um. De 7 em 7 anos. Era o mandato. E toda vez que abriam as inscrições, chovia de candidato. Mas tinha uma pegadinha nesse negócio. E todo mundo sabia. Mas, ser rei por 7 anos, morar na casa real, ser servido por todos da tribo, exercer o governo, é rei de fato, gente. Rei mesmo da tribo, com todos os direitos e obrigações. Mas nessa lei tinha uma pegadinha. E todo mundo sabia e ninguém corria. Ao final de 7 anos, o rei seria morto para dar lugar a outro rei. O curioso é que sempre os candidatos eram muitos.
As pessoas estavam dispostas a perder as suas vidas por 7 anos de indulgência. Estavam dispostas a deixarem de viver por 7 anos de conforto. 7 anos livres de responsabilidades domésticas. 7 anos livres de responsabilidades com seus pares dentro das suas casas. 7 anos de indulgência. Eu não estarei aqui, mas não faça o mesmo com a família de vocês nos próximos 7 anos. Não faça, não troque 7 anos de indulgência pela vida de ninguém na sua casa. Comece agora. Mude agora. Refaça essa caminhada. Reúna a família. Espero em Deus que os próximos 7 anos de vocês sejam 7 anos de bênçãos. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos. A gente vai orar, Cleide, vem cá. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Você vai orar pela sua família. Essa vai ser a nossa oração da Santa Ceia. Nós vamos orar. Coloque diante do Senhor a sua família, a sua casa, o seu casamento. Querido Deus, o Senhor sempre está conosco. Eu sei que o Senhor está conosco lá na minha casa, vendo todas as minhas fraquezas, todos os meus momentos, com a Eliane, com o Natan, com a Ana. E do quão fraco eu sou. O quão dependente de Ti eu sou. Às vezes tão cheio de boas intenções, mas tão fraco em ações. Tão carente de Ti. Mas aqui, nessa noite, eu posso testemunhar com os meus irmãos e com a minha casa, aquilo que o Senhor tem feito todos os dias. Nós experimentamos todas as manhãs o renovar das oportunidades que o Senhor nos dá. Quando no despertar de cada dia a gente vai se encontrando, às vezes num bom dia de um para com o outro, tanta coisa boa se abre diante de nós. Deus, às vezes a gente não tem tempo nos nossos dias, a nossa sociedade hoje em dia, a nossa igreja, não tem tempo às vezes nem de tomar um café em família, nem das nossas refeições. A gente se perde no meio da nossa correria, a gente se perde no meio das nossas vontades, dos nossos desejos, e aí a gente vai deixando um marco de equívocos, e as marcas estão sendo impressas em todos nós. Deus, todos nós aqui, cada marido aqui tem impresso nos seus filhos, nas suas esposas, as suas marcas. Cada esposa tem feito a mesma coisa, impresso marcas nos seus filhos, nos seus esposos. Deus, em nome de Jesus, só o Teu Espírito
pode remover manchas da nossa vida. Só o teu Espírito pode nos lavar completamente. Deus, apague essas marcas, apague essas impressões do mal que existem nas nossas histórias. Deus, tenha misericórdia de nós. Visite, Senhor, cada lar aqui representado. As pessoas que não estão aqui, muitos estão aqui sozinhos. Que o Senhor visite a casa de cada um deles. Que a paz do Senhor possa invadir esses lares lá, agora. Transformar corações, converter corações e mentes ao Senhor, quebrar a arrogância, e que a tua virtude possa ir, finalmente, reinar sobre eles. Mas Deus, faça isso aqui também. Faça isso aqui também, nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe daqueles que de fato querem acertar, daqueles que têm lutado, daqueles que estão buscando imprimir marcas de sabedoria nas suas casas. O Senhor conhece. Fortaleça, Senhor, as nossas mãos para a batalha. E nós queremos pedir a Deus que essa noite que vamos participar mais uma vez dessa Santa Ceia, desse recordar do teu grande feito, na verdade, dessa manifestação da tua graça sobre as nossas vidas, Deus, que ao fazermos isso, esse gesto, que possamos aqui selar mais uma vez uma aliança contigo, renovar a aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós pedimos que o Senhor consagre, Senhor, que o Senhor separe para este momento esses elementos comuns do nosso dia a dia para este mistério. Que o Senhor faça isso no meio da tua igreja, que o teu Santo Espírito possa de fato varrer o nosso meio, toda a sujeira para fora, em nome de Jesus, e nos santificar cada vez mais para ti. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.